Olá, estamos aí prontos para nosso estudo. Hoje, estudo número 11, Parábolas de Jesus. Estamos caminhando para o final dos nossos estudos. Eu espero que ele está sendo extremamente prático. Essas últimas parábolas vão ser extremamente práticas, extremamente úteis para a aplicação no nosso dia a dia. E hoje vamos falar aí sobre o amigo insistente e a viúva persistente, duas parábolas que Jesus Cristo conta sobre, especialmente ligado, acho que você já consegue descobrir aí, falando sobre oração, e é isso que nós vamos discutir um pouquinho hoje, tá bom? Vamos orar e pedir a Deus a sabedoria para o nosso estudo. Querido Deus, obrigado, Pai, poder ter a sua palavra em nossas mãos, poder estudá-la de modo tão proveitoso e aplicar isso de uma maneira bem real em nossas vidas, especialmente falando sobre a oração, algo tão necessário em nosso relacionamento com o Senhor, fundamental para o desenvolvimento da nossa vida cristã, nosso relacionamento com o Senhor. Nos ajuda, Deus, a entender esse ensinamento, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nosso versículo-chave, então, nós vamos encontrar aí, falando o texto, Lucas, capítulo 18, versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então é bem gostoso para ver que o Senhor Jesus Cristo ele já coloca no início, ele já coloca uma chave para nos ajudar a entender a parábola sobre o que ele está falando, sobre que assunto ele vai tratar, e ele vai contar uma história, e o próprio autor já deixa anotado, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, tenho aqui uma ilustração. Você sabia que quem ora vive menos? Você sabia disso? Que quem ora vive menos? Quem ora vive menos estressado, vive menos triste, menos descontente, menos doente, menos desesperançoso, menos preocupado, menos ansioso, menos irritado, menos crítico e muitas outras coisas. Orar tem um poder tão grande. Existe um provérbio, um dito que diz, ora que melhora. Parece uma brincadeira, mas é verdade. A oração tem um grande poder. Só para você ter noção, até hoje está sendo aceito pelos médicos que oração causa nos hospitais, especialmente a gente que faz visita e capelania, serviços de apoio, tem um bom tratamento dos médicos para orar pelos pacientes. Entrando na UTI, muitas vezes há situações em que a gente vai orar com o paciente e depois abrindo os olhos e olhando, e você vê a equipe de médicos que se aproximam, enfermeiros, até muitos que já são crentes e chegam ali sabendo do poder, que como essa oração acaba tendo uma ação, até mesmo na reação do paciente. Então, a oração tem, sim, um grande poder e um grande impacto. Olha aí, vamos para as nossas parábolas então. Vamos começar com a parábola do amigo insistente. Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 10. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse, orem da seguinte forma, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixes cair em tentação. E ele prosseguiu. Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo, um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro, não me perturbe, a porta já está trancada, minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que embora ele não faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão. Procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Muito bem, aqui agora a parábola da viúva persistente, Lucas 18, versículos de 1 a 8. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele,
Havia numa cidade um juiz que não temia Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus, não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Eu vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas, quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Muito bem, nós temos duas parábolas extremamente práticas, relevantes e bem contextualizadas, eu acredito, com o tempo que estamos vivendo, e vamos então entender o significado. Jesus Cristo está falando sobre a necessidade de orar, e eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Na sua avaliação, os cristãos oram muito? Talvez eu preciso definir um pouco melhor. Eu não estou falando aqui de orar como muitas vezes pessoas fazem, né? Pastor, eu oro muito. Eu levanto de manhã, eu faço uma oração agradecendo pela noite, eu agradeço pelo café da manhã, eu oro agradecendo pelo meu trabalho, depois voltando à tarde eu agradeço pela janta, então antes de dormir eu agradeço pelo dia que passou. Não é desse tipo de oração. Eu não estou falando sobre muito no sentido de quantidade de vezes que você ora. Isso é importante, mas estamos falando aqui de quantidade de tempo investido em oração. Você acha que você tem investido um bom tempo em oração? Aqui eu fiz um pequeno gráfico para nos ajudar. Quanto você orou nos últimos 3 dias? Então a ideia aqui é fazer uma simulação. Vamos começar com ontem. Talvez hoje você ainda não fez o seu tempo de oração. Então vamos começar com ontem. Você acha que você orou até 5 minutos? Se sim, faz um X dentro do parênteses. Se você orou entre 5 e 15 minutos, então. Você orou entre 15 e 30 minutos. Você é alguém que tem orado mais de 30 minutos. Então faz um Xzinho aí. Se você não completa nenhuma dessas sequências, então não marca nada. Antes de ontem, vamos esticar. Talvez ontem foi muito corrido para você, muitas coisas para fazer, e talvez você nem conseguiu chegar até 5 minutos. Talvez você nem conseguiu orar ontem. Então vamos para antes de ontem. A mesma coisa, até 5 minutos, entre 5 e 15 minutos, entre 15 e 30 ou mais de 30. Tá bom, talvez está meio corrido. Vamos voltar para 3 dias. Vamos dar um pouco mais aqui. A porta da graça está bem aberta. Até 5 minutos. Entre 5 e 15. Entre 15 e 30. Ou mais de 30 minutos. Faz a sua marcação aí. Pode discutir com a sua família na sala ou onde vocês estão agora. Pode perguntar uns para os outros. E aí, quanto tempo você tem estudado? Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem investido em oração? Existe um pesquisador, George Barna, é um pesquisador nos Estados Unidos, ele faz muitas pesquisas e ele tem dito que cerca de 70% a 80% dos cristãos, eles não oram mais do que 5 minutos. E isso não só cristãos, membros de igreja, até mesmo líderes. Muitos líderes têm orado até 5 minutos, ou de 5 a 15 minutos no máximo, de 5 a 15 minutos, e muitas vezes nem é com regularidade, ou seja, todos os dias da semana. É muito aquém disso. Irmãos, eu acho que esse pequeno gráfico nos ajuda a entender, a fazer essa pergunta. Será que nós realmente oramos muito? Nós investimos tempo em oração? Eu gosto muito dessa expressão, eu não uso gastar tempo em oração. Eu não acho que tempo é gasto quando você ora. Quando você ora, nós investimos tempo. Você faz muito mais quando você ora do que quando você pensa que depois eu oro sobre isso porque eu tenho coisas para fazer. Muitas vezes essa é a nossa atitude. Mas à luz do que Jesus Cristo ensina nas parábolas, nós precisamos nos conscientizar da importância e do poder que a oração tem. Porque se nós fôssemos mais conscientes disso, muitas vezes nós teríamos parado para orar antes do que das atitudes que muitas vezes a gente tem
diante das situações, da forma como nós resolvemos as situações. Então vamos aprender aqui dessas parábolas. Quais são o ensinamento do Senhor Jesus Cristo? Vamos começar com a parábola do amigo insistente. O que nós podemos aprender do ensinamento de Jesus? Primeira coisa, vamos entender um pouquinho do contexto da época, quando Jesus Cristo fala sobre esse amigo insistente. Precisamos entender a importância da hospitalidade no mundo oriental. Hospitalidade era uma regra fundamental. Você vai ver isso na história de Abraão, por exemplo. Você pode ler depois Gênesis 18, versículo 1, todo o contexto. Você vê a importância quando chegava alguém, como você deveria receber essa pessoa, e até hoje é assim. Quando você é recebido, a hospitalidade, a maneira, o tratamento que é feito. Então, Jesus está contando essas parábolas e as pessoas estão ouvindo, seus discípulos estão entendendo muito bem o que está acontecendo quando esse homem não está atendendo seu amigo numa necessidade que ele está passando. E se alguém, então, se recusasse a ajudar um hóspede, isso traria calamidade. O pensamento, o entendimento é que isso vai trazer calamidade sobre toda a vila e sobre toda a família. Toda a família que não atendesse ou ajudasse um hóspede, essa família ela seria desprezada pelos vizinhos. Então havia essa atitude cultural sobre o valor de você ter um hóspede e tratar ele com toda a honra. Nota na parábola que Jesus Cristo conta que o homem dentro da casa, ele não desejava envergonhar a si mesmo, nem a sua família, nem a sua vila, de modo que se levantou para suprir a necessidade do outro, ainda que de má vontade. Então, o que levou esse homem a levantar, ainda que ele estava deitado, ele está com a sua família, possivelmente está cansado, a justificativa, embora Jesus Cristo não conta isso na parábola, mas pode ser entendido isso à luz da cultura do povo, a atitude que esse homem ele levanta para suprir a necessidade do seu amigo, ainda que de má vontade, com o alvo, o objetivo de não ser uma vergonha, não só para sua família, mas para toda a vila, toda aquela comunidade, ajudando o seu amigo que está com hóspede em casa e precisa de auxílio. Jesus, agora, qual é o ensinamento interessante aqui? Quando Jesus Cristo conta essa história, essa parábola de que o homem está pedindo ajuda para o seu amigo, seu vizinho, Jesus não está ensinando que Deus é um ranzinza mal-humorado, não é isso na parábola. Não é que, olha só, veja só, assim como esse homem não atendeu e falou, já estou descansando, já estou deitado. Não é isso que ele está falando sobre Deus. Realmente é o contrário. Jesus usa o método de contraste dentro dessa parábola. É o princípio do menor para o maior. Ou seja, o exemplo menor é o pai de família aqui que já está deitado, que já está recluso, com o exemplo maior, o nosso Pai Celestial. Há um contraste entre os dois. O exemplo menor, esse pai, como que ele está agindo e como Deus age quando há uma necessidade. Qual é a ideia aqui? A ideia é a seguinte: se um vizinho amigo cansado e egoísta acaba suprindo as necessidades de um amigo importuno, quanto mais o amoroso Pai Celeste não suprirá as necessidades dos próprios filhos? Esse é o alvo do ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Se você olhar comigo em Lucas 11, versículo 13, olha como é que Jesus Cristo fala. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedir? Interessante como Jesus Cristo fala aqui. Essa ideia do Espírito Santo, possivelmente está mostrando aqui um Pai Celestial, como ele dá boas dádivas aos seus filhos, né? Então, esse é o contraste, o ensinamento da parábola. Jesus também, ele ensina que Deus, o Pai, não é como esse vizinho. Ele nunca dorme, ele nunca se impacienta, ele nunca se irrita. Deus, ele sempre está no controle de todas as situações. Ele é sempre generoso. Ele tem prazer em suprir as reais necessidades de seus filhos. Ele quer ouvir a sua oração. Essa é a ideia. Ele quer que você fale com o Senhor. Por isso que ele insiste, notou as palavras que o Senhor Jesus Cristo usa? Por isso vos digo, olha o versículo 9 comigo, se você está com a sua Bíblia aberta aí. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nota os imperativos aqui. E ele até continua, versículo 10. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á.
Por que o Pai Celestial responde nossas orações? Olha que interessante, o Senhor Jesus Cristo, ele coloca no texto a resposta para essa pergunta. Ele responde nossas orações, ele faz de uma tal forma que isso traz glória para o seu próprio nome. Versículo 2, ele apresenta isso. E para o nosso próprio bem, versículo 13. Olha o versículo 2. Então ele ensinou, quando orar, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E versículo 13, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, se você dá, mesmo sendo mau, você dá para o seu filho o que é bom, quanto mais nosso Pai Celestial que é bom, Ele tem prazer em nos atender. Isso também serve de maneira de mostrar como Deus cuida dos seus filhos. Isso serve de testemunho a todo aquele que... Também a maneira de Deus cuidar de seus filhos serve de testemunho a todos de que Ele é um Deus digno de confiança. A maneira como Deus nos responde, irmãos, deve ser um instrumento para nos ajudar a testemunhar as pessoas que estão ao nosso redor que Deus é um Deus vivo, que Deus ele responde nossas orações. Quando você ora com aquele seu amigo que está doente, sobre uma necessidade de alguém, você ora com aquela pessoa, com aquela a fé que Deus pode responder a oração, e quando Deus responde, mostrar para essas pessoas que Deus é um Deus que você pode confiar, porque Ele responde nossas orações. Muito bem. E a parábola da viúva persistente? Quais são os ensinamentos que nós podemos aplicar? A parábola da viúva persistente tem umas curiosidades bem legais, bem interessantes. Olha lá. Nos dias de Jesus, o tribunal não era um prédio sofisticado, né? Que nem como nós temos hoje em dia, né? O prédio onde você tem o Tribunal de Justiça. Não. Muitas vezes era uma tenda, e essa tenda era itinerante, ela era levada de um lugar para o outro, ela era montada, havia os serviçais do juiz, ele tinha um itinerário percorrer, ele ia para uma cidade, tinha um período de julgamento ali, das causas eventuais, debaixo da lei do Senhor, do ensinamento de Moisés, da justiça, da correção, e depois esse juiz se mudava para uma outra localidade. Agora, Jesus Cristo apresenta, nesse caso aqui da viúva persistente, uma pessoa que tem 3 sérios obstáculos. E esse aqui é o ponto de tensão da parábola. Nota, primeira coisa, o fato de ser mulher. Então, senhoras, que privilégio que nós vivemos em nosso tempo, mesmo com as dificuldades que existem hoje. Mas é interessante que nos dias de Jesus isso era muito mais potencializado. O fato de ser mulher praticamente não existia sob o amparo da lei. Nos dias de Jesus, as mulheres elas não pleiteavam suas causas, elas não traziam suas causas para ser resolvidas perante o juiz, ela não tinha esse espaço. Segundo obstáculo sério, o fato de ser viúva. Além de ela ser mulher, ela não tinha alguém para representá-la diante do tribunal. E não só isso, Jesus coloca ela como alguém pobre. O fato de ser pobre tornava ela sem qualquer condição de pagar algum possível suborno, né? Uma propina, um regalo para o juiz. Coisa muito comum nos processos da época. Se você acha que as coisas mudaram, você nota que não mudou muito alguns aspectos, alguns sentidos. Né? Em alguns lugares, muitas vezes, ainda é assim. Né? Você sabe como funciona. Se não haver um valor, talvez o seu processo não anda, não progride. Não estou dizendo que sempre é assim. Graças a Deus há muitos bons juízes, muitos bons advogados, devemos ser gratos a Deus pela justiça, mas entre bons profissionais também há maus profissionais. E nos dias de Jesus não era diferente. E esse caso, Jesus está mostrando o problema que essa mulher estava tendo que enfrentar para chegar adiante, resolver o seu problema. Mas Jesus Cristo coloca mais, ele apresenta esse homem como um juiz egoísta. Agora, o que nós precisamos entender?
Jesus não está comparando Deus com esse juiz egoísta. Ele não está falando que Deus é como esse juiz egoísta. Não. Jesus está mostrando de novo, da mesma forma como a parábola anterior, Jesus está dizendo o contrário. Está usando um contraste de novo. E qual é o contraste? Do menor para o maior. Qual é o exemplo menor? O juiz ímpio. É o juiz ali que é egoísta. E o juiz maior, o justo juiz. O Senhor de toda a justiça. Muito bem? Qual que é o argumento de Jesus na parábola? Se uma mulher viúva e pobre consegue o que merecia de um juiz impenitente e egoísta, quanto mais os filhos de Deus receberão o que é de direito do justo juiz celestial. Esse é o ensinamento de Jesus. Essa pessoa, essa mulher viúva e pobre, possivelmente não tem um representante, não tem um filho, não tem condições financeiras, não tem uma condição social, uma posição social. Se ela conseguiu receber de um homem impenitente e egoísta, quanto mais nós podemos receber de um Deus grandioso que nós temos. Deus, Ele não é um juiz ímpio que precisa ser subornado para que responda a nossas orações. Irmãos, nosso tempo de oração não deve ser uma forma de tentar barganhar com Deus. Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso. Não. Deus é gracioso em nos receber. Ele é generoso em nos responder. Ele está pronto para ouvir e nos conceder os pedidos, os clamores de nosso coração. Deveria ser uma alegria para nós ter tempo em oração e ficar não só 30 minutos, mas ficar diante do Senhor na sua presença, às vezes nem falando nada, talvez ouvindo o Senhor e clamando, cantando ao Senhor, apresentando ao Senhor salmos e cânticos espirituais, louvando de todo o nosso coração, gratidão ao Senhor, antes mesmo de pedir qualquer coisa. Oração deveria ser encarada como um privilégio, não como um peso. Se oração para você é um peso, talvez você ainda não entendeu o significado do que oração é. Oração é um privilégio de poder falar com Deus, que está pronto para te ouvir e Ele está te ouvindo. Pode dizer amém por isso? Isso é a oração, o significado de uma conversa com Deus. Então, quais são as duas aplicações principais? Quero fazer uma comparação. A parábola do amigo insistente, se há um ensinamento grandioso, é a necessidade de orar. Precisamos orar mais. Oração é fundamental. Oração é uma necessidade. E aqui tem uma pergunta. Quais são algumas áreas em que nós podemos investir tempo em oração? Talvez deixe eu fazer essa pergunta de outra maneira. Existe alguma área em nossa vida em que você não pode orar? Com certeza que não. Todas as áreas, todas as necessidades você pode trazer diante do Senhor. Pergunta aqui, você ora por irmãos da igreja que têm passado por dificuldade? Você sabe quais são as dificuldades do seu irmão? Se você não sabe, volta para a parábola anterior, parábola do bom samaritano. Falamos sobre isso já naquele estudo. E agora você pode orar por essas necessidades, pode trazer elas diante do Senhor. Oração, ela é uma necessidade e ela é muito importante. E na parábola da viúva persistente, nota que interessante que eu não estou focalizando os personagens ruins, né? Tanto o amigo da casa quanto o juiz. Porque eu acredito que os personagens, embora Deus represente o contrário, os personagens da ação da parábola somos nós. Então a parábola da viúva persistente, ela ilustra um outro aspecto. Enquanto do amigo insistente fala sobre a necessidade de orar, a parábola da viúva persistente ensina sobre a perseverança em orar. Não só que orar é necessário, mas permanecer em oração. Ficar diante do Senhor. Se você ainda não ficou 5 minutos em oração, se você olha no relógio, olha, só passou 2, parece que é uma eternidade, passou 3 minutos. Olha, se acostume. Comece tome uma decisão de, hoje eu vou ficar 5 minutos. E talvez se você já orou tudo, acabou, não tem mais nada para orar, permaneça. Fique diante do Senhor. E essa pergunta que está aqui é bem importante. Você crê que o Senhor responderá às suas orações? Você realmente acredita que Deus pode responder com milagres? Talvez você precisa de um milagre. Não tem pessoa melhor para você orar, para você clamar diante do Deus que é um Deus de milagres, é um Deus que responde nossas orações.
Interessante que Jesus Cristo, nessa parábola da viúva, ele fala, será que vai ter fé na terra? Não é interessante como isso ilustra muito do nosso tempo? Quantas pessoas estão se tornando mais frias? Nós estamos vivendo um contexto de quarentena, nesses estudos que estamos fazendo. E quantos cristãos, quantas pessoas nesse momento estão esfriando na sua fé? Quantos cristãos estão deixando de olhar para a palavra de Deus, para orar ao Senhor, de usar esse tempo que estamos tendo para investir em oração, confiando que Deus está no controle? Talvez Deus, irmãos, está nos permitindo esse tempo para realmente mostrar quem são os seus verdadeiros filhos, aqueles que vão permanecer, aqueles que vão investir tempo em oração. Pergunta aqui, outra pergunta na nossa folha, na nossa tela. Como explicar as demoras de Deus em responder algumas de nossas orações? Lucas 18, versículo 8, eu acabei de citar aqui, né? Lucas 18, versículo 8, talvez seja uma questão da nossa fé, não é? Nossa fé. E para nosso desafio, então, eu gostaria de terminar com esse desafio. Quando estamos falando sobre oração, é tempo de tocar os céus através da oração. Não há melhor momento do que nós estamos vivendo de nós podermos tocar os céus através de nossas orações. Vou repetir de novo, se não ficou bem claro para você, olha lá. É tempo de tocar os céus através da oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós ainda não entendemos, irmãos, o poder da oração. Nós precisamos nos desenvolver. Essa parábola, ela tem falado muito ao meu coração, no sentido de como Deus é grandioso. E é interessante que Jesus conta duas parábolas, enfatizando de formas diferentes uma única verdade. Nós precisamos orar mais, não só em quantidade, mas em tempo de oração. Você está pronto para fazer isso? Assuma esse desafio. Invista mais tempo em oração. Vamos aprender a ficar na presença de Deus e trazer nosso coração até a sua presença e receber do próprio Senhor as respostas do tempo certo, da maneira certa, com a alegria que Deus quer nos responder. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra que é tão rica, que tem tanto a nos ensinar. Perdoa, Deus, nossa falha, muitas vezes em oração, para não orarmos mais diante do Senhor, mas que isso possa ser uma mudança. Possamos nos comprometer na sua presença, em aprender a clamar ao Senhor, mais do que confiar muitas vezes em nossos próprios recursos, em nossas próprias habilidades, condição, reconhecer que nós não somos nada, que nós precisamos, ó Deus, da ação do Senhor. Obrigado pelo Deus grandioso que o Senhor é, como nessas parábolas que nós ouvimos hoje, como o Senhor é um Deus grandioso e justo e bom, e quer nos atender quando clamamos ao Senhor. Obrigado, a Deus, nos ajuda a não perder mais a oportunidade de chegar na sua presença em oração. E é isso que pedimos, em nome do modelo de oração que nós temos na sua palavra, que é o seu próprio Filho, nosso Salvador Jesus. Amém. Muito bem, nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre o rico insensato, vai ser a nossa 12ª parábola. Deus abençoe, deixe seu comentário aí, perguntas, dúvidas, vamos discutir.